som. Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós vamos ler um texto que está no livro do profeta Isaías, capítulo 38. Vamos ler do versículo 1 ao 8, seguido do versículo 17. Isaías 38, de 1 a 8, depois do versículo 17, diz assim a palavra do Senhor: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor: Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e dize a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acais. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já havia declinado. Eis que foi para minha paz que tive eu grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, Tu és aquele que sonda e conhece os nossos corações. Que o Senhor venha hoje com toda liberdade e fale de um modo especial a cada um de nós, tanto aos que estão ouvindo essa palavra presencialmente, quanto àqueles que a ouvirão através do vídeo. Que o Senhor desça aos porões das nossas almas e que o Senhor retire de lá tudo aquilo que tem sido armazenado contra a Tua vontade soberana. Que haja uma grande faxina espiritual nos nossos porões e que a Tua graça desça de forma abundante, trazendo renovo e purificação, tanto individualmente quanto as famílias. E que em tudo, Senhor, o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amados, a mensagem de hoje é uma chamada de Deus para que haja consertos nas nossas vidas. Todos nós, indistintamente, estamos necessitados de uma intervenção poderosa do nosso Deus, tanto individualmente, repito, quanto em termos de famílias. Essa semana foi uma semana de muitos atendimentos, de situações absolutamente fora do prumo de Deus, e do ponto de vista humano, situações impossíveis de serem resolvidas. Eu disse do ponto de vista humano. E assim como eu falei com todas aquelas pessoas que vieram, eu digo: olha, hora de recolher o braço de carne, entregar ao Senhor essa causa e já dizer amém para aquilo que Ele fará. Há uma dificuldade muito grande das pessoas entregarem determinadas causas ao Senhor sem segurar numa beirada.
há sempre um temor que o Senhor venha com uma providência, como é que eu posso dizer, meu Deus, que gere tristeza, abatimento. Muitas vezes, no caminho da solução de determinados problemas, o Senhor precisa guardar alguém. É difícil de ouvir essa palavra para todos nós. Mas quando a gente olha para o passado, para as situações que haviam, nessa própria leitura que nós fizemos, o rei Ezequias, ele cuidou de tudo, menos da sua casa. E o primeiro ministério do servo de Deus é sua casa, é sua família. Muitos têm sido uma bênção nas igrejas, mas uma praga dentro de casa. E eu queria chamar a atenção de vocês para os consertos que o Senhor vai ministrar aos corações de todos que estão ouvindo e que ouvirão essa palavra. É tempo de pôr em ordem as nossas casas, sobretudo esta casa espiritual que somos nós. A ideia central aqui é tirada do versículo-chave, que é o versículo 1. Esse versículo mostra que mesmo alguém servindo ao Senhor e fazendo o que é reto diante dele, corre o risco de negligenciar determinadas áreas de sua vida e de sua família. Podemos observar essa tendência na vida de muitos servos de Deus do passado e de todos os tempos. Podemos citar alguns nomes, como Davi, Eli, Samuel, dentre outros. Esses homens de Deus foram fervorosos quanto à sua devoção, mas negligenciaram seus filhos e suas famílias. Isso é sério demais. Aprendemos que nenhum sucesso secular ou ministerial compensa o fracasso do lar. Eu recebi uma visita agora à tarde, e que a moça que veio acabou derramando o coração e falando a respeito da separação que houve entre ela e o marido. O marido está na casa dos pais, e ela tem lutado muito para restaurar o casamento. Esse marido foi nascido e criado dentro de uma família cristã, foi menino de escola dominical, participante dos eventos da igreja da qual fazia parte, e hoje, como adulto, já com a filha com 25 anos, esse rapaz se afastou do Senhor. E a grande frase dele, o grande lema dele é que quer viver o que não viveu. E ela disse: eu já disse tudo o que podia dizer. Eu digo: não diga mais nada, recua e entre na santa conspiração com o Espírito de Deus. Tem coisas que não adianta você falar, sobretudo para quem já conhece. E aí nós oramos, e eu pedi que ela tentasse aquietar o coração e dissesse amém para aquilo que o Senhor vai fazer na situação. E eu repito, muitas vezes a resposta de Deus, no caminho da resposta de Deus tem um leito, ou outras coisas, mas o Senhor sabe o jeito, a forma de chegar a determinados corações. Só Ele sabe, só Ele conhece. O texto lido fala que havia uma desordem na casa do rei Ezequias e precisava ser reparada, do contrário, levá-lo-ia à morte. Aquela enfermidade do rei era o grande megafone de Deus para despertá-lo. O mundo inteiro, nesses dias, tem sofrido a ação de muitas coisas. São guerras, são vírus, são tantas coisas que a gente passaria a noite inteira só relatando. Mas uma coisa tem me chamado a atenção, é o
acréscimo da impiedade, sobretudo naqueles que deveriam ser boca de Deus para entregar a palavra. Deus não aplica seu juízo antes de aplicar exaustivamente a sua misericórdia. Muitos já ouviram tudo o que poderiam ouvir. E eu falo especialmente hoje para os pais e mães que ouvem essa palavra. Deixa Deus operar. Deixa Deus agir. E não coloque a sua mão para aliviar o peso da mão de Deus na situação. Não facilite as coisas. Ela estava me falando, a moça, que o marido, ele tem, de certa maneira, explorado a mãe e tal. Enfim, a gente tem ouvido isso demais. E temos repetido inúmeras vezes que o homem vê o exterior e Deus é aquele que sonda mentes e vê corações. Por mais piedosos e devotos que pareçamos ser aos olhos dos homens, Deus conhece os porões da nossa alma. O Senhor sonda os corações para dar a cada um conforme as suas obras. Esse assunto não tem nada a ver com salvação, mas com galardão, com recompensas, com bênçãos de Deus. Tem muito cristão andando desordenadamente. Os que foram verdadeiramente salvos, que nasceram de novo e foram regenerados pelo Espírito de Deus, através do sacrifício único, perfeito e suficiente do Cristo, não se perdem, mas podem perder seu galardão, sua recompensa, tanto na terra como no céu. Há ainda aqueles que foram sinceramente convencidos, mas que precisam de uma conversão verdadeira, genuína. Que possamos nos quebrantar individualmente como nação. Estamos todos no mesmo barco. O momento é de nivelamento. Parece que estamos ocupados demais para nos recolher e orar. E o Senhor estava com saudades de cada um de nós. E quando o Senhor está com saudade de nós, Ele permite determinadas coisas para que nos curvemos diante dEle, voltemos para Ele com sinceridade de coração e com quebrantamento de espírito. O texto lido traz alguns pontos que eu gostaria de partilhar com vocês. Esses pontos podem nortear aqueles que desejam fazer os consertos necessários em suas casas, tanto físicas quanto espirituais. Primeiro ponto: o Senhor chama a atenção de Ezequias para o que está fora de ordem em sua casa, e para isso usa um profeta. No caso de Ezequias, ele usa o profeta Isaías, e não poderia ser mais claro ao anunciar: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Conosco ele faz do mesmo jeito e usa vários de seus profetas. E quando não há um profeta por perto, ele usa uma jumenta, feito essa aqui. Parece que temos os ouvidos e o coração cauterizados para entender a linguagem do Espírito. Até as pedras têm clamado para chamar a nossa atenção. São tantas as evidências de nossas escolhas desastrosas: misericórdia, relacionamentos conflituosos e doentios, criação de filhos complacente e conivente com o pecado, o mau uso das finanças, temperamentos rebeldes e obstinados. Tem muitos lares fora de ordem, famílias inteiras doentes por causa da negligência daquele que é o cabeça da família, pais que são mais gerentes do que pais. E quando estudamos a história desse rei, descobrimos que ele foi o pai do pior rei de Judá, o rei Manassés. A folha corrida desse infeliz era a pior possível. Ele tinha todas as faltas que você possa imaginar e não possa. Eu acho que a única falta que ele não tinha era a falta de ar, mas ele causava falta de ar nos outros.
era feiticeiro, agoreiro, adivinhava pelas nuvens, consultava os mortos e ainda ofereceu seus filhos vivos ao deus pagão Moloque. Vê que desgraça. O que será que o Senhor quer nos dizer hoje com essa palavra e nesse encontro que Ele marcou com cada um de nós? Porque muitos em nosso meio estão sujeitos a passar por uma morte prematura, que pode ser literal, no relacionamento, nas finanças e em tantas outras áreas da vida. Muitos estão à beira de um colapso, se não ouvirem a voz dos profetas que o Senhor tem levantado para despertar-lhe a consciência adormecida. Falta por ordem em muitas vidas. E a gente sempre tem a tendência de botar a culpa no outro. E eu queria que hoje nós assumíssemos um compromisso de enquadrar aquela pessoa que você vê refletida no espelho. E que você possa dizer: Senhor, faz os consertos que precisam ser feitos a partir da minha vida. E que eu seja bênção para minha casa, para minha família, em nome de Jesus. Pais e mães, prestem mais atenção aos seus filhos, ao que fazem e às companhias com as quais andam. Cônjuges, conversem mais, compartilhem, dialoguem, orem juntos, consertem o relacionamento, cuidem-se uns dos outros. E era impossível não lembrar do meu relacionamento conjugal. Todas as diferenças que vocês possam e não possam imaginar havia. Começar por 27 anos de diferença de idade. Mas foi o maior dos seminários. E essa palavra, a primeira coisa que o Senhor ministrou ao meu coração, sobretudo naqueles dias passados, foi uma palavra como essa. A tendência é a gente achar que o problema está no outro. Mas aquele problema que está no outro precisa nos fazer orar mais, buscar mais, nos quebrantar mais e deixar que aquelas arestas do outro sirvam para nivelar aquilo que está em nós. Os cônjuges precisam se perdoar mutuamente e continuamente, antes que haja morte nas situações. Ezequias estava ocupado demais para ver o que estava debaixo do seu nariz. A sua negligência e complacência produziu um Manassés. Quantos filhos têm caído nas drogas, na perversão sexual, na criminalidade, por causa da negligência, comodismo e responsabilidade dos pais? Invista tempo na vida dos seus filhos, da sua esposa, do seu marido. O segundo ponto que eu quero ressaltar é que o rei reconhece o seu pecado de negligência e se quebranta diante de Deus, e o Senhor nos dá a oportunidade hoje de fazermos o mesmo. O rei Ezequias não foi arrogante como muitos cristãos que conheço. Ele se quebrantou diante de Deus e humilhou-se em sua presença. Que aprendamos a fazer o mesmo. Entra no teu quarto, fecha a porta, fala com teu pai que ouve em secreto, e teu pai que ouve em secreto te recompensará. Diga ao Senhor o que está torto em sua vida e que você deseja consertar, mas não sabe como. Ele vai mostrar a você o jeito, a forma de fazer. Prometa a Ele que fará isso. Perdemos a capacidade de nos quebrantar diante do Senhor e continuamos negligenciando aquilo que o Senhor confiou a nós. Quando não podemos consertar o que está torto com ações, podemos fazê-lo com orações. Nada substitui a santa conspiração com o Espírito de Deus. E mais uma vez, me lembrando do meu amado, já falei 200 mil vezes aqui, vou falar pela 70ª vez.
depois de insistir com ele tantas vezes em relação à bebida, e ele abanou o dedão na minha cara assim, me proibiu de falar no assunto. Eu disse: fica tranquilo, nunca mais você vai me ouvir falar sobre isso. Mas ele não me proibiu de falar com o papai. E comecei a insistir a oração continuamente para que o Senhor entrasse com a providência e tal, e tal, e tal, e tal. O resto da história vocês já sabem. Até que chegou o dia em que eu chego no frigorífico, ele enche o copo, joga fora e diz: esse foi o último copo de bebida que você viu na minha mão. Morreu e não bebeu mais. E há tantas outras situações vividas pela maioria absoluta de vocês que precisam de uma intervenção poderosa de Deus. A Bíblia diz, através de Tiago, que pode muito por sua eficácia a súplica do justo. O que é que está torto em sua vida, em sua casa, em sua família, que precisa de conserto? O terceiro ponto: Deus responde ao clamor de Ezequias e pode responder o nosso. O Espírito de Deus não está de mal de nenhum de nós. A atitude de humilhação de Ezequias diante de Deus moveu a mão do Senhor ao seu favor, e o Senhor lhe concedeu mais 15 anos de vida. O grande propósito de Deus era que ele tivesse tempo de fazer os consertos necessários em sua casa. Será que Deus não está requerendo isso de nós hoje? Quando o Senhor acode ao nosso clamor, Ele invariavelmente nos favorece com infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. E quarto ponto: Ezequias pôde glorificar ao Senhor porque reconheceu o seu próprio, ou melhor, o seu propósito naquela situação. Às vezes precisamos atravessar por grandes vales e desertos para poder enxergar o propósito de Deus nas situações. Voltando para o caso que eu recebi hoje, a mãe do rapaz que está desviado era daquelas crentonas que vivia esfregando um versículo na cara dos filhos, mas que não vivia o Evangelho. Nada substitui o testemunho. Aquilo que Deus vai fazer através de você, por meio da Santa Palavra de Deus. Não é o que você diz, é o que você faz. Nós somos observados por homens e por anjos. Anjos eleitos, mas anjos caídos, que é aquela grande torcida contra, e que tem um refrão. O coisa ruim tem um refrão, é o refrão do não tem nada demais. E eu tenho ouvido de muitos frequentadores de igreja: isso não tem nada demais. Quando você chegar no inferno, você vai ver se tem ou se não tem, ou se tinha ou se não tinha. Muitos têm sido tão religiosos, tão ritualistas, tão exteriormente piedosos, que se esquecem de interagir com o Senhor em um relacionamento íntimo e pessoal. A grande proposta de hoje é que larguemos as vãs repetições, as rezas inventadas, e que conversemos com o nosso Pai Celestial. Deus requer de nós uma vida de santidade em todas as áreas. Eu não estou falando de santarronice exterior, de roupas, de usos e costumes, não. Eu estou falando de intimidade com o Senhor, que tem faltado na presente geração. A presente geração tem buscado muito mais coisas do que a presença de Deus. Muitos vão a determinadas reuniões, a determinados cultos, igrejas lotadas de pessoas buscando bênçãos materiais, mas são poucos aqueles que buscam
as bênçãos espirituais. Essas são eternas. Tudo que você adquirir aqui vai ficar aqui. Caixão de defunto não tem cofre, nem tem gaveta. E tudo que você tem lutado tanto, negligenciado, coisas espirituais imprescindíveis, vão ficar aqui. E outras pessoas vão desfrutar. O Senhor quer que acordemos. Não são as nossas palavras ou exterioridades, repito, que impressionam a Deus, mas o que está guardado nesse depósito espiritual, que é o nosso coração. Quero deixar 4 lições do texto para a meditação de vocês. Primeira, disponha-se hoje a pôr em ordem a sua casa. Ainda há tempo, antes que a morte se instale. Peça a Deus uma nova oportunidade e faça tudo diferente e, sobretudo, faça a diferença. Em segundo lugar, reconheça o seu pecado de negligência, de arrogância, de irresponsabilidade, de rebeldia e se quebrante diante do Senhor. Aguarde a resposta de Deus, é o terceiro ponto. Ele virá e de forma profusa e abundante. Você se surpreenderá com o que Ele tem para fazer em você e na sua família. E por último, seja um bom aluno e aprenda com a tribulação. Glorifique a Deus por seus propósitos em sua vida. Eu li uma frase há um tempo atrás que dizia mais ou menos o seguinte: o mundo está com a humanidade baixa. Você ouviu direito? Não é imunidade, é humanidade baixa. Atentemos e nos consertemos enquanto há tempo. E esse tempo se chama hoje. É tudo que nós temos de fato. É o hoje, o agora de Deus. Você não sabe se amanhece vivo ou viva. Que o Senhor aplique essa porção da palavra aos seus corações em nome de Jesus Cristo. Amém? Antes de ministrar a ceia, eu vou orar por vocês.